Boa noite para quem é de boa noite. Oi, Rosi. Tudo bem? Como é que tá? Vlad, Mateusa. Oi, Rita. Conceição. E aí? E aí? E aí, Cássio? Estamos chegando. Nossa noite de sexta. As bênçãos de Oxalá. Damos daqui a pouco, começando. Eu vou chamar o Léo para a gente começar a nossa live. Hoje a gente vai falar sobre pessoas trans nos esportes. É um tema super necessário, né, pessoal? A gente precisa discutir essa questão pela perspectiva da informação e da inclusão, enfrentando os preconceitos. Os preconceitos são tão naturalizados que, em geral, não são percebidos como tais, né? E por isso são preconceitos. E aí a gente vai trabalhar sobre essa temática do esporte, que é muito importante, porque ela está falando, para além do esporte, está falando da perspectiva das pessoas sobre os corpos, como elas entendem que certos corpos são viáveis ou não. Então vai ser muito boa conversa. Vou dar um oi aqui pro Léo e a gente vai fazer a nossa. Tô chamando ele aqui. Ah, ele ainda não entrou, eu tenho que esperar ele, é isso. É, esperando. Enquanto isso, vou dando um oi pra vocês. Enquanto isso, grande novidade, enquanto o Léo não entra, né, nós tivemos a substituição do ministro Mandetta. Ele não aguentou muito tempo agora com o Bolsonaro, diferentemente do Moro. Cada uma. E ele vai se dar bem, né, na perspectiva política dele. Ele é aliado do Caiado, lá de Goiás, outro de direita, né? Mas agora a gente está com outro que, o ministro da Saúde aí, que vamos ver o que vai seguir em frente, né? Oi, Douglas, tudo bem, pessoa? Esperando o Léo. Obrigada, amor. Obrigada. Pra ficar assim, ó. Ficar o tripé, né? Pra gente ver. Quer eu mostrar aqui o povo, amor? Quer ver? Aqui, ó. Oi, gente, dá oi pro Claudinei. Daqui a pouco a gente começa. Oi, Carol! Também, amiga. Você tá em Tesópolis? Tá em Teresópolis? Tá em cima? Era hoje, aí sim. A gente chegando. Oi, Luciana. Vitória Fidelis. Chegou. Boa noite, amigo. E aí, tá me ouvindo? Tô ouvindo. E Ih, agora deixa eu fechar aqui. a gente começa. A gente começa. Então, Léo, eu tava falando, Léo, com o pessoal, né? Na verdade, só abrindo, que a gente tava te esperando, que nós vamos falar hoje sobre pessoas trans nos esportes, que é um tema muito importante, porque fala da população trans, mas fala principalmente de como os corpos das pessoas são percebidos e avaliados. Tem a ver com cidadania, tem a ver com direito à vida, é muito além do que um tema específico da área de educação física. Tanto é que eu, como psicóloga, estou falando. Eu acho que a gente tem que debater e nós somos é, profissionais, pesquisadores que têm pensado sobre essas temáticas, também enquanto pessoas implicadas, que entendem a perspectiva dos direitos, da vida e da transformação da sociedade para melhor para todo mundo. Então a gente tem, o Bruno entrou, Ih, gente, viu, professor de concurso
também, pesquisador e professor. Grande amigo. Juan, quem entrou, Léo? Hã? Quem entrou aqui que você falou? Bruno Santana, professor Sim, também, meu o amigo. Bruno tá aí. Oi, Bruno, bem-vindo, amigo. O pessoal tá todo chegando. Mas então é isso. E por que que a gente está falando além da importância em si do tema? Não porque seja um tema que às vezes as pessoas acham que é exótico, mas ele é relevante. Tem um contexto político também. A gente vive aqui no Brasil, como todo mundo já sabe, uma situação de fundamentalismo político-religioso, e há vários projetos de lei que são criados para impedir o acesso de diferentes grupos historicamente discriminados aos seus direitos e à vida plena. E aí a população trans tem sido alvo de alguns desses projetos nefastos. E no caso, essa discussão ficou bem forte, principalmente a partir de São Paulo, em que foi apresentado um projeto de lei que visa impedir pessoas trans de competirem no estado de São Paulo. Esse projeto está sendo copiado, é um projeto ainda, gente, a gente está lutando contra ele. É um projeto que tem sido copiado em outros estados. Em São Paulo. Na verdade, oi? Na verdade, o primeiro que puxou foi um PL lá do DF. E é lá da minha a Câmara terra, Federal que foi o primeiro. lá de Brasília. Aí depois foi que puxou São Paulo e depois foi para alguns outros. Teve até PL municipal. Meu Deus. Então, aqui no Rio eu queria até que a gente evitasse falar o nome dos parlamentares que estão levando esses projetos nefastos à frente, mas é importante salientar, lá em São Paulo, a gente tem nossa deputada Érica Malunguinho, nossa co-deputada Érica Hilton nos apoiando contra esse projeto de exclusão, né, junto com todo mundo, com todos os parceiros aliados. Então, Léo, você pode falar um pouquinho para a gente, a partir desse histórico desse projeto, para a gente começar nosso debate sobre pessoas trans nos esportes? Sim, sim. Primeiro, eu queria dizer que é sempre muito bom dialogar com você, né? Que é um grande amigo e referência também. Tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo? E falar primeiro que o meu olhar enquanto profissional também, ele é sempre na perspectiva sociocultural, e eu entendo as marcações biofisiológicas, eu sempre falo isso, mas as duas olhares têm que estar andando juntos, os dois olhares, tá? Mas a minha perspectiva é essa e eu trabalho nessa perspectiva. Em relação à temática, você já falou bastante coisa, né? É exatamente tudo isso. E tudo que vem acontecendo vem contribuir para o momento político que a gente está vivendo, né? As PLs, para mim, em relação ao esporte, foi um boom de transfobia. A gente chegou num nível tão grande de transfobia que atingiu o esporte. O esporte que é algo que até então não se olhava na perspectiva das transgeneridades. E chegou nesse lugar também. E eu não acho que foi por acaso, né? A ponto de que é algo que até a Maria Clara sempre fala, né, que estão querendo legitimar institucionalmente a transfobia no Brasil. Exato. Através dessas PLs, né? Exato. E essas PLs passarem, vai ser um grande desserviço para a sociedade como um todo, né? E nessa perspectiva, entendendo que os corpos são plurais, todos os corpos, cis, trans, intersexo, né? Os corpos são plurais, não existe uma marcação única. O sexo também, ele é imutável, ele vai mudar, ele pode mudar o sexo biológico, né? Assim como o gênero. Então, a gente tem que seguir essa linha e entender que esse discurso que tem sido colocado são discursos de ódio, discursos num olhar para matar as pessoas, né? Nessa intenção, entendendo que as pessoas trans já estão num lugar de vulnerabilidade social bastante complicado. Já dentro de uma lógica de genocídio, né, na nossa sociedade. Então, o Brasil é o país que mais mata pessoas trans, e até no esporte, hoje, a gente chegou nessa situação. Então, não é uma problemática simples, né, que está ligado a questões muito imbricadas em relação à biologia, à saúde,
mas a gente precisa olhar para esse tema com cuidado, com respeito e principalmente com ética, que é o que mais falta, né? E relevância científica. Essa questão, veja, como as frentes de combate aos nossos direitos são violentas, né? A gente está falando de um projeto que parte da ideia de que pessoas trans são possíveis desde que elas não tenham, desde que a gente não tenha a possibilidade de movimentação na sociedade, que a gente não coloque os nossos corpos enquanto possíveis, e principalmente num ambiente esportivo. Mas qual ambiente esportivo? Os argumentos de muita gente têm a ver com a lógica da competição esportiva. Então, a preocupação principal, e a gente tinha até conversado antes sobre isso, né, Léo? A preocupação de muita gente é não com a saúde, com o bem da população trans, não com a possibilidade de desenvolvimento esportivo, de valorização do corpo. A preocupação é com uma suposta ameaça que pessoas trans trariam para pessoas cisgêneras, para pessoas que não são trans. Então, tem um olhar muito violento, muito transfóbico atrás disso. A preocupação não é com as vidas das pessoas trans, é com um suposto risco que as pessoas trans trariam. Isso tem muito a ver com a ideia do apartheid. Quanto o nosso povo negro já sofreu com essa lógica de segregação, de que pessoas negras não deveriam ocupar os mesmos lugares de pessoas brancas, né? E de que pessoas negras têm potenciais para algumas coisas e outras não, e, em geral, sempre sendo depreciadas, e essa lógica está sendo reproduzida para a população trans. Então, tem algo muito iníquo, violento por trás, que a gente tem que deixar bem explícito quando a gente está falando da natureza desses projetos violentos contra pessoas trans nos esportes. E lembrar, gente, pessoas trans nos esportes não é um tema de hoje, tá? A gente está falando de esportes competitivos. A gente vai ter várias personagens que o Léo pode falar, inclusive. E quem quiser procurar, por exemplo, tem uma tenista muito famosa, Renee Richards. Vocês podem olhar documentários sobre ela, textos. Deem uma olhada na internet. Você pode falar um pouquinho dos esportistas trans? Essa tenista, ela foi, na década de 70, foi a primeira mulher trans a competir em jogo oficial. Quer dizer, o debate sobre pessoas trans no esporte, ele não é de agora, ele não é novo. E ele está muito também interligado com o debate de pessoas intersexo e também com o debate de mulheres masculinas, que tem um estereótipo de masculino, né, que apresenta esse estereótipo. Tem até um artigo de uma antropóloga que ela fala exatamente sobre isso, sobre como o doping, sobre como o esporte ele vem ao longo dos anos controlando o corpo das mulheres, né? Quer dizer, toda mulher que tinha um corpo diferente, lido como masculinizado, ele iria sofrer algum tipo de impedimento ou dúvida e passaria pelo doping. Vocês podem encontrar isso nesse artigo aqui, ó. Políticas de verificação de sexo e gênero no esporte, da Bárbara Gomes Pires, ela é antropóloga. E ela foi, acho que, se não me engano, foi a tese de doutorado dela, é um trabalho muito importante, tá? E ela vem problematizando toda essa questão, ela fala mais de pessoas intersexo, ela fala dessa atleta trans, ela fala dos corpos intersexo ao longo da história, e ela vem dizer que esse controle, ele existe desde que o mundo é mundo. Não só, é claro, no esporte, mas principalmente nele. Eu, enquanto profissional, entendo, né, claro, que todas essas substâncias que existem, o doping não existe à toa. Né? A gente não pode tomar substância para ter vantagem em relação a determinado jogo, né? Determinada categoria. Mas o que me fica parecendo é que é sempre um determinado tipo de corpo. E com a Tiffany, né, que foi a pessoa trans, a mulher trans que ficou mais exposta, você viu que novamente foi o corpo de uma mulher, né, que foi de novo julgado e foi de novo impedido e sofreu esse diversos tipos de misoginia, transfobia nas redes sociais. Então, a gente pode pensar que esse debate ele tem muito a ver, ao meu ver, com uma aceitação de determinado tipo de corporeidade em determinados esportes, né?
e um determinado tipo de impedimento desses corpos. Ao contrário do que certas pessoas falam, né? Que mulheres trans no esporte vai impedir que mulheres participem do esporte. Ao contrário, né? A luta das mulheres ela tem que ser em conjunto para que todas as mulheres, todas elas, possam estar competindo e não segregando. Léo, a Jéssica perguntou qual a autora que você citou, foi a Bárbara Pires, né, antropóloga, vocês podem procurar. E o Cássio perguntou se há algum esporte que seja mais inclusivo para as pessoas trans. Há algum esporte Seja que mais inclusivo para as pessoas trans. todos os esportes deveriam ser inclusivos. Exato. Todos eles. Né? Todos eles. Todos eles. Você vê aí as pessoas que são pessoas que vivem com. São pessoas com deficiência, né? Tem as Paralimpíadas, né? E até para essas pessoas também a Olimpíada é uma maneira de inclusão, de incluir o esporte através dessas pessoas. No caso das pessoas trans, a questão é que, por conta dessa transfobia toda institucionalizada que existe, por conta de toda essa problemática em relação à testosterona, ao doping, em relação também às pessoas intersexo, tudo isso dificulta que pessoas trans possam acessar o esporte do alto rendimento. Tá? Estou falando aqui de alto rendimento, esporte enquanto profissão, atleta, performance de alto rendimento. Quando a gente olha para o outro lado, falando de esporte no sentido amador, a coisa já começa a ficar um pouco melhor, mas não significa que também não tenha problema. Né? A gente passa a ver diversos tipos de times em diversos esportes, de pessoas trans que estão surgindo, ou também de pessoas trans que estão dentro de clubes no amador, que legitima a presença de pessoas trans no esporte também. Tá? A autora que eu falei foi a Bárbara Gomes Pires, da UERJ. O Fabrício, ele comenta que o esporte combate o capacitismo e pode combater os estereótipos sobre os corpos e gêneros, eu concordo, mas essa é uma perspectiva inclusiva, porque, historicamente, o que a gente observa? Essa tendência de segregação por gênero nos esportes, que se supõe por sexo, né? A gente não vai ter tempo de aprofundar muito aqui, mas as pessoas na nossa cultura confundem muito o que elas estão falando como gênero, confundem com o que elas estão pensando sobre sexo biológico, como se fosse a mesma coisa, e como se sexo biológico fosse algo determinado, algo certo, colocado e não construído. Mas a gente não vai entrar nessa questão. O que a gente é importante pontuar, pessoal, é que a própria divisão dos esportes por gênero tem a ver com essa percepção que as pessoas têm de diferenças de capacidades, inclusive entre homens e mulheres, numa perspectiva inclusive machista, sexista. Veja, em vários casos que tem a ver com a ideia da cirurgia, de transgenitalização, quando a gente fala de pessoas trans, trazem uma concepção por trás que é genitalista, de que, por exemplo, mulheres trans ou travestis que ainda tivessem um órgão genital pênis, né, que pode ser um órgão feminino, porque mulheres trans e travestis, né, têm pênis femininos e homens trans, né, têm vaginas masculinas. Aí por isso que eu estou falando, né, daquilo que não tem a ver com o fato de uma pessoa ser homem ou mulher, independe de genital, depende do que está na cabeça de todo mundo, das pessoas cis e das trans, não é só das trans. Mas os esportes fazem essa segregação. E como não se discute, as pessoas imaginam que a divisão de gênero nos esportes seja assim só porque é. Elas não entendem que tem a ver com uma lógica também de percepção de diferença de desempenho ou de capacidade. Quando a gente pega, por exemplo, eu estava conversando com o meu namorado, com o Claudinei. Você pega um esporte como o futebol, não tem diferença de regras entre o futebol feminino e masculino. De regras não tem diferença. Já no vôlei, que tem muito a ver com a discussão toda da Tiffany, tem uma diferença na altura, né, de algumas coisas, né, tem diferenças, é pouca coisa. Mas tem esportes, por exemplo, ginástica olímpica, né, na altura da rede, por exemplo. Mas na ginástica olímpica tem diferença, tem certos equipamentos, tem certos movimentos que são feitos pelos homens que não são feitos pelas mulheres, que são feitos pelas mulheres que não são feitos pelos homens.
Mas o que fundamenta essa divisão, hein, Léo? É de fato uma necessidade que existe de diferenciar por serem homens e mulheres, ou é uma concepção muito mais cultural, uma concepção sobre os gêneros do que de necessidade de fato que tem a ver com os corpos? É uma necessidade mesmo específica do sexo biológico, de separar pelo sexo biológico, né? Pela biologia, pela fisiologia. Isso está imbricado na sociedade de uma maneira geral. E no esporte fica muito latente, porque a ideia que as pessoas têm, principalmente as pessoas que lidam com treinamento esportivo e práticas esportivas, é que a testosterona é que vai determinar a força, a performance daquelas pessoas. E no entendimento, numa lógica cisnormativa, né, homens cisgêneros, né, pessoas que nasceram XY, homens cisgêneros, que têm essa força. E geralmente elas não entendem que nem todo mundo que é XY é homem, que nem toda pessoa que é XX é mulher. E acaba que isso vai de encontro a tudo que a gente já conhece, dado como que a gente entende como cisnormativo, e as pessoas não conseguem se atualizar em relação a isso. É claro que eu entendo que isso ainda vai demorar um pouco, mas já existem pesquisas na própria área da educação física, na área sociocultural também, e também na área da fisiologia. Algumas pessoas estão indo para esse caminho de entender que o sexo não é fixo, que ele também muda. Vou dar um exemplo, isso eu sempre falo. Toda a categoria, todo esporte, né, a pessoa pratica durante muito tempo, o corpo ele vai se moldando de acordo com o esporte que a pessoa pratica. Por exemplo, quem é um atleta que pratica atletismo, ele não vai ter o mesmo corpo, por exemplo, de um jogador que faz MMA numa categoria maior, né? Aqueles que são grandes, né? Então o corpo ele vai se moldando. Por exemplo, o atleta de tênis, né? É diferente de uma atleta que joga futebol, né, de campo. Então o corpo ele vai se moldando de acordo com a categoria e com o clube, com o esporte que a pessoa vai fazer. Então, existem outros fatores também que devem ser levados em conta, como, por exemplo, as vantagens físicas que essas pessoas, esses atletas vão ter, né? A aptidão física, principalmente. Quando a Tiffany foi julgada, as pessoas não levaram em conta isso. Ela é uma atleta de vôlei, mas ela não está ali porque as pessoas diziam muito que ela está ali porque ela é trans. É um privilégio que ela está ali, ela vai tirar o lugar de outras mulheres. E não é isso. Ela está ali porque ela tem uma carreira dentro do vôlei, que ela já treina há muito tempo, ela é uma atleta profissional, e a performance esportiva dela, a aptidão esportiva dela, levou para que ela fosse uma atleta de vôlei. Se botar eu para jogar vôlei, eu não vou jogar vôlei bem. Então, todos os fatores precisam ser levados em conta. Eu fiquei com a impressão de que muitas pessoas esqueceram disso. Colegas meus, principalmente. Não querem lembrar, é diferente. Exatamente. Fica parecendo que os outros fatores não são levados em consideração. E quando as pessoas questionam a questão da vantagem biológica, porque massa muscular, densidade óssea e tudo isso, eu sempre pontuo que as pessoas estão lendo pessoas trans como corpos cisgêneros. O corpo de uma pessoa trans não é um desvio de um corpo cis. O corpo ele muda. Não tem como você falar que o corpo de uma mulher trans é o mesmo corpo de um homem cis, que o corpo de um homem trans é o mesmo corpo de um homem cis. E aqui estou me referindo a pessoas trans que fazem reposição hormonal e passam por processos de modificação corporal. O corpo ele vai mudar, né? Então isso precisa ser entendido, porque a marcação própria do organismo ela vai mudar. As pessoas que são trans elas sabem disso. Por exemplo, homens trans começam a ganhar mais força por conta da testosterona mesmo, né? E o ciclo de reposição não é o mesmo do ciclo para hipertrofia muscular, é bem diferente. E as mulheres trans, a maioria delas perdem a libido, né? Tem uma determinada série de características que elas começam a sentir. Então, não dá para você ter marcações como primeiras de um corpo que não é esse corpo.
Então, essa é uma grande contradição. E, para mim, é uma grande hipocrisia também. Léo, tem algumas questões que os nossos colegas estão trazendo. Primeiro, eu quero saudar todo mundo. Entrou também o professor Ivan Amaro, ele está aí, né? E o nosso amigo Bruno, que traz algumas questões também. O Fabrício, ele comentou algo que é o que a gente está falando. As pessoas imaginam que todo corpo se trans, no caso, né, seria igual, e no caso das mulheres trans, as travestis teriam um desempenho maior do que de mulheres cis, né? Isso tem a ver com a transfobia, com a ideia que está velada aí de que mulheres trans travestis seriam, na verdade, homens, e que por isso teriam um desempenho melhor. E é engraçado, porque as pessoas não discutem por que então não estão falando de homens trans, né? Inclusive, eu acho que até o projeto de São Paulo tem esse problema, ele fala só de mulheres trans e travestis, ou seja, eles não estão nem pensando na perspectiva dos homens trans, tem uma invisibilização do corpo dos homens trans, porque eles estão olhando pelo olhar como se homens trans necessariamente tivessem um desempenho menor do que homens cis. Então, eles são muito iníquos e perversos nesse projeto, porque eles estão nem se portando, porque eles acreditam que homens trans teriam necessariamente um desempenho inferior, como na cabeça deles as mulheres trans travestis teriam um desempenho melhor, é com elas que se preocupa. Então não é com o esporte a preocupação deles. É importante entender isso, pessoal. A preocupação deles é que pessoas trans, no caso, mulheres trans travestis, que eles acreditam erroneamente que tenham uma vantagem comparativa, que a preocupação deles é que as mulheres trans travestis vençam, tá? Então é isso que a gente está discutindo. O Fabrício lembrou que os corpos cis não são iguais. Então quando a gente fala também do desempenho de mulheres cis, de homens cis, a gente não está falando de pessoas com o mesmo desempenho. Isso precisa ficar óbvio para todo mundo, né? Porque não é pelo fato da pessoa ser cis que ela vai ter um desempenho melhor ou pior que alguém, né? Tem a ver, inclusive, uma questão. Eu acho que os treinadores deveriam prestar atenção a esse debate. Estava conversando também isso com o Claudinei, com meu namorado. Porque fica parecendo que o desempenho no esporte depende de treino, não depende de um treinador. É assim, algo que brota, né? É você ter alguém já brota. E o tanto é. Oi? Oi? Não é dado, né? Tem um treinamento, tem um desempenho, tem aptidão, tem tudo isso. Não é Variáveis. chegar lá e vai jogar. E não é assim. O Transwed, só para anotar aqui, ele perguntou se não seria ideal dividir os grupos por níveis hormonais. Na verdade, os níveis hormonais já são avaliados, né, Léo? A gente tem toda a regulamentação do COI. Você pode falar um pouquinho disso, da questão de como os hormônios são acompanhados? Sim. A última determinação do COI, que foi no final de 2015, né, antes da Rio 2016, que deu uma determinação que seria de 10 anismol de testosterona para as pessoas trans e elas não precisariam mais ter feito a redesignação sexual. Mas também, em contrapartida, as mulheres cis também, elas reclamam que essa porcentagem ela também é muito baixa para as próprias mulheres cis, né? Então, tem uma problemática em relação a isso. E para as mulheres trans também me parece que é muito baixo, né? Em contrapartida, o que eu sempre penso em relação a isso? O ideal, né, e isso é um ideal que não vai ser hoje nem amanhã, vai demorar, né? Por conta de toda a estrutura que a gente entende da biologia e tudo mais. Que seria o que o perfil Transword disse aqui. Se a gente entender que as pessoas são corpos, e esses corpos são diferentes, né? Porque existem mulheres, e aqui estou falando de pessoas cis, tá? Existem mulheres cis que são mais fortes do que homens cis, né? Existem. Vou dar um exemplo aqui bastante peculiar. Graciane Barbosa. Tudo bem que ela faz o ciclo lá de hipertrofia e tudo, mas ela é uma mulher, muito masculina, masculinizada, malha, faz treinamento, musculação. Será que vai ter algum homem, um homem de um determinado tipo biofísico, biotipo corporal, né? Que ela não vai ser mais forte? É claro que ela vai ser. A partir do momento que a gente começar a pensar, né, e perder essa lógica de marcações hormonais, biofisiológicas, começar a pensar a performance desportiva, de acordo com determinado esporte, de acordo com
determinado tipo de variações, aí sim. O problema disso, qual é o problema disso? Custa dinheiro. Custa dinheiro porque aí você vai ter que fazer teste em pessoas, vai ter que ter mais pesquisas. Como é que você vai separar as pessoas, por exemplo, homens e mulheres fazendo um determinado tipo de... competindo numa determinada categoria, excluindo homens e mulheres. Vamos supor que a gente coloca homens e mulheres competindo em um determinado esporte, né? E aí fizeram-se testes e chegaram à conclusão que esses homens e essas mulheres, cis ou trans, têm uma taxa hormonal muito parecida, com os níveis parecidos, fizeram testes em relação à massa muscular, densidade óssea, tudo, e verificaram isso. E botaram as pessoas para competir. Isso seria algo mais próximo no esporte, que a gente chegasse a pensar numa inclusão de verdade. Mas isso é algo muito sonho, que está no nível do sonho, por conta do que vai ser gasto para que isso aconteça. Então, algo que é complicado, né? É complicado. E por conta disso, também, né, as pessoas trans, as pessoas intersexo, elas acabam sofrendo transfobia por conta dessas marcações, né, biológicas, de testosteronas e físicas também, que existe na sociedade. Isso reproduz muito, hein, Léo, uma perspectiva que a gente tem de não perceber, na verdade, qual é a questão que está sendo posta. Quando as pessoas entram com essa pauta de impedir determinados grupos de acessar um espaço, seria bom perguntar, e as pessoas que estão nesse espaço? Será que elas, por exemplo, o esportista profissional no Brasil, como é que está a faixa salarial dele? Será que os direitos dele estão garantidos? Será que alguns desses parlamentares estão preocupados de fato com isso? Com a vida, com a saúde, com o trabalho do esportista, né, do profissional da área? Não, no projeto eles nem colocaram isso, né? Então é importante lembrar dessas questões de investimento. A gente está falando de uma área que é o esporte, que inclusive falando Ficou mudo, Jaque, ficou mudo, não estou te ouvindo. Vocês estão me ouvindo agora? Vocês estão ouvindo? Não estou te ouvindo. Ouviu agora? Tá ouvindo? Não estou te ouvindo, não estou te ouvindo. Tá ouvindo não? Não estou te ouvindo. Peraí. Pessoal, deixa eu botar o áudio aqui, o fone. Vocês estão ouvindo a gente? Deixa eu testar aqui. Estou ouvindo aqui. Vocês estão ouvindo? Só para você dar um feedback. Tá atrasado. Tá. Tô ouvindo, vocês estão ouvindo? Ele tá ouvindo. E tá ouvindo nós? Tá... Só que eu vou ouvir pelo fone do computador, eu não vou ouvir aqui pelo meu celular mais. Ok. Então vocês estão ouvindo. Tá atrasado. Ótimo. Estão ouvindo? Responde aí, por favor. Então, a gente tem que pensar em termos, eu estava falando, Léo, em termos do mercado capitalista também, como ele funciona. Então, o profissional esporte, não necessariamente por ser um esporte, e as pessoas não pensam nisso, a Bruna Irineu entrou, nossa presidenta, né, da ABE, da Associação Brasileira de Estudos da Homocultura, não necessariamente por ser esportista, ele tem uma vida como as pessoas imaginam, do jogador de futebol super rico, né? A gente tem um contexto muito precário no Brasil, e os parlamentares deveriam se preocupar com isso, mas não estão. Para a população trans, por outro lado, eu entendo que é extremamente estratégico estar ocupando esse espaço. Porque nós saímos daquele estereótipo da pessoa trans como um objeto de saúde, né, ou como se os nossos problemas se resumissem a determinadas temáticas, e ocupamos esse lugar de valorização do corpo não só para as pessoas trans, mas para a população cis também. Né? A IUNA está falando aqui, em termos de reconhecimento legal das identidades trans, a retificação de registro civil não incorre óbice jurídico impedir corpos trans de disputar em suas respectivas categorias. Aqui que a IUNA está perguntando. Ela é advogada, né? Nossa grande estudante de direito, a IUNA está aí, nossa advogada de Salvador, e ela está trazendo uma questão. Será que não tem algum obstáculo para pessoas trans de disputarem, sendo que ela já tem o seu registro civil retificado? O que acontece anterior a isso, as pessoas trans podem concorrer. O impedimento ele tem sido social.
os grupos não investem, a sociedade não investe, não valoriza, né? A gente teve exemplos que eu acho importante citar, por exemplo, o treinador Bernardinho, ele inclusive foi transfóbico em um determinado momento com relação a Tiffany, né? Com relação à possibilidade dela estar Ele falou que não teria nenhum impedimento dela estar na seleção brasileira, mas ele teve certos posicionamentos sobre o desempenho dela que foram transfóbicos. Então, antes de haver um impedimento legal, tem um impedimento, um obstáculo social que precisa ser enfrentado pelo questionamento dos estereótipos. Mas e aí a Yuna traz essa questão que é muito importante, fundamental, né, para a gente pensar. O problema dos projetos de lei, a Tiffany chegou a comentar a respeito, inclusive, se ela teria algum problema com esse projeto. Ela falou que o que aconteceria, por exemplo, se ele fosse aprovado no estado de São Paulo, ela não poderia competir em São Paulo, ela iria concorrer em outro estado e, eventualmente, fora do Brasil. Ela continuaria carregando, mas e com relação a tantas jovens, crianças, adolescentes que estão aí envolvidas na área do esporte, querem trabalhar os seus corpos e o corpo para a pessoa trans é um lugar, né, é o nosso território tão importante como é para todo mundo, mas para a pessoa trans a gente enfrenta tantos desafios de ter nossos corpos reconhecidos e aí vão se criar mais obstáculos ainda no campo do esporte para que a gente viva os nossos corpos, nossos territórios na interação com os outros. Isso é muito perverso. A gente tem muita luta para que haja um reconhecimento dos nossos corpos, das nossas existências, para além desses estereótipos, né? Para além dos lugares que as pessoas esperam que nós estejamos, como a gente estava falando, seja o lugar da prostituição, marginalizado, ou só como assunto interessante. Isso também tem a ver com representatividade, né? Hein, Léo, tá me ouvindo? Deixa eu comentar, não sei se o Léo tá ouvindo, gente. Vocês têm acompanhado também a Maria Joaquina, nossa amada criança, que é patinadora profissional, ela tem acompanhado também essa luta. Sim, sim. E o país. Respondendo, uma pessoa perguntou aqui. Tô ouvindo. Tá me ouvindo? Agora eu tô ouvindo. Eu estava falando Eu tô ouvindo. da Maria Joaquina também, falei da Tiffany. Temos outros profissionais e também homens trans, né, que principalmente fora do Brasil. Aqui no Brasil eu me lembro muito dos times de futebol. É Brasil, né, cultura brasileira, então a gente vai ter muita gente no futebol. Mas times dos meninos, eu me lembro que tem um time, Meninos Bons de Bola. Eu tô com dúvida se é em São Paulo ou é no Paraná. A gente está envolvido com um financiamento, um apoio do Fundo Elas, que eu acho que foi para o pessoal de São Paulo. Mas quer falar um pouquinho desses times, dos grupos que já estão organizados de pessoas trans no esporte? Léo? São Paulo. Sim. São Paulo. Sim. Existem. Tá atrasado, para mim tá chegando atrasado. Sim, estão me ouvindo? Eu te ouço. Acho que todo mundo tá ouvindo. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Tá. Existem sim. Os Meninos Bons de Bola são de São Paulo, são o primeiro time de homens trans do Brasil, especificamente de homens trans, né? E depois desse time vieram outros. Se eu não me engano, hoje são 5 ou 6 times de homens trans de futebol no Brasil. Tá, estão ouvindo. Em relação aos atletas, eu queria comentar algo, que existe um homem trans norte-americano, negro, que foi o primeiro homem trans a vencer uma luta. Ele é lutador de boxe, ele é atleta do boxe, e ele venceu uma luta oficial de um homem cis. Então, aí aquela lógica que as pessoas imaginam, né, de que o corpo do homem trans jamais iria vencer um homem cis por conta das marcações biológicas, isso cai por terra, né? As pessoas começaram a questionar isso, falando, porque ele toma testosterona. Sempre, o que eu trago? As pessoas sempre vão reclamar. Se uma pessoa trans ganhar, no caso das mulheres, né, mulheres trans, se a mulher trans ganha, então é porque ela tem vantagem. Se ela perde, é porque ela é trans, né? O homem trans, quando ele ganha, é porque toma testosterona. Aí ele está em vantagem
E aí sempre o outro homem vai ser inferior, né? E aí ele não ganha porque ele é um atleta e treinou para isso. Se ele perde, é porque já é esperado. Então cai de novo nessa lógica de exclusão, novamente em relação às pessoas trans. Que no esporte ela não vai ganhar porque ela tem uma performance boa, de qualidade. E sim porque vão sempre justificar de diversas maneiras. Esse homem trans é o Patrício Manuel, podem jogar no Instagram, sigam ele é um ótimo atleta, referência em esporte. Aqui no Brasil a gente tem outros atletas trans também. Algumas pessoas trans que estão no esporte de alto rendimento, elas sequer podem vir a público e falar, por conta dessa problemática toda, né? Mas os que são públicos, eu posso dizer, temos aí um grande número de homens trans no fisiculturismo. Tem o Juliano Acho, que é um grande amigo meu, conheci ele há muitos anos, ganhou um prêmio, ele foi o primeiro que ganhou uma competição junto com o Homem Cis também aqui no Brasil, né, de fisiculturismo. Tem outros atletas também que fazem fisiculturismo. Em São Paulo também tem outros, né? Mulheres, a gente tem a Dani Nunes, que é uma atleta amadora de handball. Ela joga handball e voleibol, né, se eu não me engano. E tem sim, aqui no Rio de Janeiro tem um time de homens trans também de futebol. Então a coisa vem crescendo, né? Você vê que os atletas estão se organizando para cada vez mais se empoderar dessa forma e conseguir jogar. Mas é importante ressaltar que, na minha opinião, esse crescimento de atletas, de times, de pessoas trans, é importante sim que isso aconteça, mas também é importante ressaltar que para que não haja uma terceira categoria, né? Porque quando você coloca uma terceira categoria, por exemplo, a categoria de homens e mulheres jogando, né? E aí já botar uma categoria só para pessoas trans, isso é segregação de novo, né? E tudo que a gente está falando aqui é no intuito de incluir e não de excluir. Isso aconteceu com a população negra também, né? Toda essa questão também do doping, da testosterona, também do corpo biofisiológico, também aconteceu com as pessoas negras, né? As Olimpíadas também aconteceu esse tipo de preconceito com pessoas negras e agora está acontecendo com as pessoas trans. Então, a nossa intenção é trazer um diálogo de inclusão e não de exclusão. Todos esses atletas, esses atletas que estão nesses esportes de amadores, é super importante, né? Mas que isso não venha para... E não é uma crítica, claro, né? Mas que para a sociedade como um todo não entenda que essa movimentação como um movimento de que se cria uma outra categoria. Não. Isso seria uma exclusão. Não. Agora, só respondendo aqui ao F. Carvalho, ele perguntou sobre pessoas trans que não fazem reposição hormonal e não fazem uma modificação corporal. Como que essas pessoas vão acessar o esporte? No alto rendimento, ainda por conta de toda essa problemática, infelizmente ainda é um obstáculo no alto rendimento, né? Você vê que até as pessoas trans que já fazem reposição, fizeram redesignação sexual, já tem toda essa problemática, me diga o caso da Tiffany, para as pessoas que não fazem fazem desses procedimentos, no alto rendimento ainda é um desafio, né? A não ser que se a gente conseguisse chegar naquele exemplo que eu dei anteriormente de performance, né? Então, essas pessoas elas vão para o amador e no amador elas podem disputar. E aí vão seguir as regras das competições que existem. Embora também no amador também venha acontecendo bastante tipo de transfobia e violência em relação às pessoas trans que estão acessando o esporte amador, né? A Dani Nunes sempre fala sobre isso. É estratégico, Léo. Peraí que eu vou botar o fone para ouvir. Bota aí. Deixa o fone. Então, eu estou falando, é estratégico que haja um investimento de fato na participação de pessoas trans nos esportes. Isso demanda algo muito objetivo. Não dá para a gente esperar isso. Quem me conhece, quem me acompanha, quem viu o que eu tenho produzido. Vai chegar atrasado para mim, tá? Eu já sei, a gente já viu. A gente que já acompanha, quem acompanha o que eu tenho pensado, produzido, escrito sobre políticas públicas, sabe que, infelizmente, no Brasil não há políticas públicas efetivas para a população trans de forma geral, que não seja a política do extermínio
ou da empregabilidade muito restrita dentro do espaço da marginalidade, do espaço, seja do trabalho sexual, né? Então são muito restritos os espaços. A política pública é de exclusão. Não é a política pública no Brasil para a população negra, né? É a política do controle e do extermínio. Então a gente não tem como depender do Estado, ainda mais desse Estado que a gente tem. Governo federal, imagina, né? Do Bolsonaro, Damares, esse povo quer que a gente morra. E eu falo isso sem problema, porque esse é o fato. Eles querem que nós, né, população negra, mulheres, LGBT, sejamos submetidos e que a população trans morra. E eles não falam isso diretamente, eles agem dessa forma. Então a gente não pode contar com ele. Não pode contar também com os governos fascistas, tanto estaduais, principalmente pensando no Rio, né? Governo de estado, governo, o município, a prefeitura. Então depende de nós. Então é muito importante que os movimentos sociais que tenham consciência da importância do tema do esporte e como nós precisamos investir no esporte para pessoas trans, para valorizar nossos corpos como imagem, mas também para que a gente desenvolva o bem-estar, nossa saúde física e mental. É fundamental que o movimento social entenda isso, reconheça isso. E que essa temática está presente para além do estereótipo de esporte, como aquele das Olimpíadas, da Copa, das grandes competições, das pessoas que ganham prêmio e troféu. Ele já começa essa questão do esporte na escola, quando a gente tem exclusão de pessoas trans nas escolas. Quando a menina trans, né, a criança, adolescente trans, né, quando o menino trans está sendo excluído dentro da escola, em função dessa situação de transfobia. E aí também no mercado de trabalho. Como é que a gente pensa, por exemplo, o Bruno Santana falou mais acima, que na a questão da prova física, por exemplo, do concurso da PM. Eles têm muitos obstáculos para a população trans, por exemplo. E o Bruno estava falando disso. É óbvio que essa questão corporal vai ser usada como referência para a exclusão, como já é usada, inclusive, para mulheres. No Exército, nas Forças Armadas, na Polícia Militar, em espaços que, no fundo, são lidos como espaços masculinos, onde se pressupõe um domínio do corpo físico, né, a partir da ideia de que a menina é mais fraca. E é importante ressaltar também, a gente não falou no começo, porque boa parte a gente imagina que as pessoas pensam sobre isso, mas é importante a gente trazer esse letramento para às vezes essas diferenças, inclusive entendidas do biológico entre mulheres, foram construídas também culturalmente ao longo do tempo. Né? Se você pensar que a menina, desde pequena na nossa sociedade, ela é estimulada a cuidar da boneca, a ficar dentro de casa, a não se aventurar, a não se machucar, e o menino é estimulado a ir para a rua, né? A correr, a fazer exercício, a se expor ao sol, você vai ter desde pequena essa criança desenvolvendo diferenças entre meninos e meninas. Então, se a gente começa a quebrar essa ideia de que é natural, que é assim porque é assim, então tem que separar, a gente está criando uma sociedade mais igualitária. Não apenas no discurso político, não apenas num sentido abstrato, mas na prática. Então, o esporte é fundamental para que a gente transforme essa sociedade. E bem-vindo também, Fê, bem-vinde, Fê, que acabou de entrar aqui também. Quem tiver dúvida depois, a live vai estar no meu Instagram. E aí vai estar gravado também, por 24 horas vai estar aqui direto, ok? E quem quiser acompanhar também, tem o perfil do Léo. Você pode falar também do seu Instagram, Léo. E o Léo demora um pouco com delay, tá, gente? Tá com... E também te amo, Bruno. Como é que é? Se eu te pergunto aqui, é a pergunta do mal. Vocês veem as apropriações dos esportes em amadores? Só para pegar o gancho do que você falou, dizer que só para pegar o gancho do que você estava dizendo, a gente vive numa sociedade onde as pessoas trans ainda eu não estou ouvindo. Quando eu falo, eu não consigo ouvir vocês, tá bem? Não consigo te ouvir, Jaque. Okay. Eu vou falar. Onde as pessoas trans ainda vivem uma situação de vulnerabilidade social.
Então, quando você começa a perceber que pessoas trans estão acessando lazer, esporte, né? Entendendo que o esporte também é uma ferramenta de saúde, para manutenção da saúde, né? Mas essa não é a preocupação que as pessoas têm quando querem impedir pessoas trans de acessar o esporte, não é essa. Mas entendendo que o esporte também é sobre isso, né? Que a maioria das pessoas trans, infelizmente, não tem esse acesso, né? E quando você cria projeto de leis para impedir que um número muito pequeno, porque é muito pequeno, ainda não se tem nem pesquisas que fizeram um mapeamento de quantos atletas trans existem no Brasil. Qual é a importância de um projeto de lei, né, que impeça pessoas trans de jogarem no alto rendimento? Isso vai mudar o que na sociedade, sabe? É um número muito pequeno, isso não vai mudar o que, na verdade, na estrutura? O que isso vai trazer de ruim, né? Então, de novo, a lógica mesmo de extermínio. É a lógica de extermínio. Não se tem uma participação tão grande assim para que impeça. E mesmo se tivesse, né? Isso não é justificativa. A gente tem que entender que as pessoas, o esporte como um todo, né? Ele sempre foi pensado, né? Não do alto rendimento, mas de socialização, principalmente aí nas aulas de educação física escolar, de uma maneira de inclusão e não de separatista. Embora ele também tenha esse lado. Mas quando a gente pensa no esporte enquanto inclusão, que vai incluir as pessoas, é nesse sentido. Então, é uma grande hipocrisia quando começa a aparecer esses diversos tipos de projeto de lei, porque as pessoas não estão preocupadas, na verdade, com o tipo que vai atingir a mulher ou que vai ter vantagem. Na verdade, é porque não querem pessoas trans também nos esportes. Essa que é a verdade. A verdade é essa. E quando você faz o projeto de lei e sinaliza que pessoas trans não podem estar nos esportes, você está sinalizando também para aquela criança que está lá na educação física escolar, está lá na educação infantil, que ela não pode ser atleta. Cis e trans, principalmente as trans, né? Uma criança que tem uma expressão de gênero diferente, que vai ser lida com um menino afeminado ou uma menina masculinizada, que já começa a sofrer bullying desde a infância, né? Que ela se percebendo diferente, que ela não vai poder acessar o esporte. Minimamente, se ela entender o que rola nesse papo, ela vai entender que o esporte não é para ela. Esse projeto de lei, ele joga sinais para os professores de educação física nas escolas que pessoas trans na educação física escolar não podem praticar esporte, que adolescentes que estão na escola não podem praticar esporte. Então, isso é muito sério. Isso é muito sério, né? Isso não pode, essas PLs não podem acontecer, e aqui fica aqui o meu apelo para que todos os estados que tenham PL, se você, pessoa cis, que é aliada, seja aliada agora. Ocupe as assembleias, ocupem as câmaras municipais, se tiver algum projeto na prefeitura, para ajudar, para que a gente passe a pressão. O trabalho da equipe da Mandata Quilombo, da Érica Malunguinho, junto com a Érica Hilton também, foi um trabalho de movimento social que contribuiu para que a PL seja adiada e veio adiando. Foi um trabalho muito bem feito, junto com os movimentos sociais. Foi a pressão de fora que inibiu isso. Então, a gente precisa pensar que todas as pessoas devem acessar todas as esferas da sociedade. E o esporte e lazer também é um deles, né? E isso está sendo negado para a gente. Uma coisa que eu até falei com você já, que antes, é que a gente não olhou para o esporte, né? Por quê? Porque o esporte está num lugar de privilégio, esporte e lazer, né? Está num lugar de privilégio. Pessoas que vivem em vulnerabilidade, elas já talvez vão pensar nisso depois, né? Então a gente pensa primeiro o quê, né? A pessoa precisa comer, precisa se alimentar, pensa na saúde, a ponto de essa transfobia toda chegar também no esporte, né? E é através do esporte que, se passar essas PLs, vai estar legitimado institucionalmente a transfobia. Então, assim, eu faço um apelo para que vocês, pessoas cis, pessoas trans, vamos ocupar esses lugares, as câmaras, as assembleias legislativas, para que esses projetos não passem. Sim. A gente está quase no nosso final, né? E eu queria agradecer a todo mundo. São muitos comentários. O Bruno, ele trouxe um comentário, que é isso que a gente está falando, né, Bruno?
que junto com o que o Fabrício falou também, de que nós estamos falando de uma luta por humanização. E não que as pessoas trans precisem ser humanizadas pelas pessoas cis, mas sim que as pessoas cis precisam reconhecer a humanidade das pessoas trans. E o modelo de humanidade que a população trans traz, de liberdade, né, de direito ao esporte, porque o esporte é um direito humano, né, e de transformação lógica excludente, heteronormativa, cisnormativa que domina as escolas. Quando a gente fala de esporte, está falando já daí da escola. O espaço principal, principalmente as escolas públicas, onde a maioria da nossa população vai estar. A gente tem que lutar por isso, pela garantia do direito e desafiar a transfobia, enfrentar a cisgeneridade, a cisnormatividade, questionar este modelo tóxico de cisgeneridade, que coloca a pessoa cis como o ser humano ideal e a pessoa trans como anormal, como aquela que tem problemas, né, aquela que é doente. Essa é a grande transformação. A Bianca, ela perguntou uma vez o nome do atleta é Juliano. Depois, Léo, você fala qual é o sobrenome dele. E quem souber aqui, ela perguntou faz um tempo o nome do atleta que o Léo citou, Juliano, o sobrenome dele. E todo mundo está agradecendo. Obrigada, gente. Para salvar a live, ela vai estar no meu perfil. Eu vou gravar aqui, tá? E aí depois também vai estar nos arquivos. Vamos ver como é que se organiza. Mas foi importante todo mundo estar falando. Você quer comentar mais algo, Léo? Se possível, ó, Fabrício Manuel. Fabrício Manuel. O debate do projeto de lei aqui no Rio, a gente recebeu. Eu vou fazer uma postagem. Sim, acompanha a gente no Instagram do Léo. Fala do seu Instagram, Léo. Do projeto de lei aqui no Rio. O Fórum Trans, gente, o Fórum TT do Rio, ano passado discutiu sobre esse projeto que chegou aqui no Rio, também infelizmente pela influência da política fundamentalista religiosa, reacionária, miliciana, violenta, que tomou conta também do Rio de Janeiro. Não, então, eu vou amanhã, eu vou fazer uma postagem divulgando algumas. O Léo depois vai passar, gente, o Instagram dele, vocês podem acompanhar, tem vários artigos já. Tem inclusive um autor, um pesquisador que o Léo indicou, daqui da UFRJ, o Rafael Braga. Tem muita gente que está refletindo sobre isso. Cientificamente tem sido desenvolvido estudos, então não tem como alguém afirmar. Eu não estou te ouvindo já. Você parou de falar? Vai lidando, porque a gente tem que fechar. Tá. Léo, só dizer que amanhã eu vou fazer uma postagem sobre o Fabrício Manuel. Aí vocês vão marcar ele, vou marcar alguns atletas trans, tá? Nessa postagem, eu queria agradecer, tá? Todo mundo. O meu perfil agora, ele tá aberto, tá bom? E eu transformei ele no perfil também profissional. Não vai ter só coisa profissional, mas vai ter mais também, tá? Um beijo para todo mundo. Tenham empatia, tá? Pelas pessoas, tá? E nos ajudem nessa luta de pessoas trans nos esportes, tá? Não naturalizem tudo que vocês discutem. Vou deixar também mais referências também na postagem que eu vou fazer amanhã. Foi só uma pausa, mas voltou. O Léo estava falando que vai seguir, né? Amanhã veja no perfil dele. Pronto, Léo, tá ouvindo? Léo. Agora eu que não tô ouvindo o Léo, gente. Vocês estão ouvindo? Deixa eu perguntar aqui. Voltou. Pronto. Caiu. Eu acho que pausou. Ok? Então, olha. Tô ouvindo. Um beijo, gente. Obrigada por quem nos acompanhou. Debate fundamental. Precisamos de todos vocês, de todas, de todes, para a gente fazer a diferença. Nesses últimos segundos, agradeço. Sigam aí a gente. Tá ouvindo agora? Tá? Estamos ouvindo, temos que encerrar. Faltam segundos.